Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Mais um mês aqui, pessoal, trazendo para vocês a nossa carteira do Juízo Econômico, a carteira que eu compartilho de forma pública com vocês ao longo aí de mais de um ano, uma carteira bem diversificada que tem performado de certa forma até que bem resiliente aí no mercado brasileiro. E vamos dar uma olhadinha como que ela se saiu aí no mês de novembro, um mês um pouquinho atípico, estava indo para um fechamento positivo, aí no final do mês acabou revertendo. Vamos dar uma olhadinha. Se você não quiser perder esse tipo de conteúdo, não se esqueça aí de ativar as notificações, curtir aí esse vídeo, curtir também os vídeos aqui do canal, se inscrever se você não for inscrito e compartilhar com amigos e familiares, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está começando a investir e esse vídeo, essa coleção aí, né, de vídeos pode com certeza te ajudar a entender um pouquinho de como eu faço a minha análise e de como eu vou montando essa carteira de forma bem equilibrada. Beleza, pessoal? Bora lá pro vídeo. Pessoal, já estou aqui com vocês compartilhando Status Invest, né? Para quem acompanha já sabe, é o site que eu faço aqui os meus lançamentos, que eu faço o meu acompanhamento e aqui que eu coloco todas as ações, os fundos imobiliários e ativos de renda fixa que a gente controla aqui na carteira, tá? Aqui é a página inicial, então aqui a gente consegue ver um pouquinho do macro, né? Então a gente consegue já ver a nossa rentabilidade aqui abaixo da linha do CDI, algum ponto ali de preocupação, é algo que a gente não quer, mas no mercado de renda variável isso pode acontecer. E aqui a distribuição da nossa carteira, então você vê que está bem equilibrado, 32%, 33% em ações, fundos imobiliários e aqui renda fixa, né, distribuídos em títulos aí do Tesouro e também títulos com CDBs, LCIs e LCAs. Aqui no canto direito a gente tem o canto dos calendários, então a gente já tem aqui um provisionamento de dividendos, juros sobre capital próprio. Aqui embaixo um pouquinho dos proventos do mês atual versus o mês anterior. A gente vai dar uma olhada tudo isso daqui de forma um pouquinho mais detalhada a partir de agora, tá? Então vamos começar aqui, pessoal, olhando pelo nosso rentabilidade, né? Pela nossa rentabilidade no período. Então durante aqui o período estamos com rentabilidade aí basicamente no 0 a 0, né? Então um pouquinho acima do CDI se a gente considerar todo o período, mas se a gente pegar o último ano, a gente já está abaixo dessa linha, né? Então a gente está com uma rentabilidade de 7,64, um pouco abaixo do CDI, e o Ibovespa está negativo, então ainda assim a nossa carteira performa aí cerca de 7, 8% acima do Ibovespa, né? Uma carteira um pouco mais diversificada, um pouco mais focada em segurança, tá? No mês de novembro, aqui acredito que foi bem desastroso, pessoal, devido às questões que a gente viveu, aí, principalmente no final do período. Então ela chegou aqui ao dia 26 de novembro com uma rentabilidade de 2% ao mês, que era uma rentabilidade muito boa, mas aí veio o anúncio, né, fiscal que desmotivou aí muito o mercado econômico, e aí a nossa carteira deu um belo tombo aí de menos 3% no final do mês, fechando com 1% negativo, tá? Ainda assim, mais de 2% aí de alfa contra o Ibovespa. A disposição, a gente dá uma olhadinha aqui embaixo, então eu já falei para vocês, né, 33 em ações, 32 em fundos imobiliários e o restante aqui em tesouro e títulos de LCI, LCA, CDBs. Então aqui a gente dá uma olhadinha mensal, novembro menos 1%, acumulado no ano 1,38%. É um número bem baixo aqui, pessoal, mas ainda assim é resiliente, né? Considerando o mercado atual, a gente sabe que o Ibovespa ele tem estado negativo, então a gente consegue ainda ter um alfa em cima do Ibovespa, tentando buscar ali alguns ativos que tenham uma volatilidade um pouco inferior ao Ibovespa, né? Aqui um pouquinho do nosso mapa de risco, então nós temos algumas ações com mais risco, então se a gente olhar a Tecnos, é uma ação com uma volatilidade bem maior comparada com o Ibovespa, consequentemente o seu risco também é maior, porém tem nos dado aí uma boa rentabilidade, né? Mais de 70% de retorno. Sabesp aqui mais de 40% de retorno também, e os outros aqui dentro de uma margem de risco até que seguro, né? Basicamente eu tenho duas ações, dois ativos na carteira com risco, que é a Tecnos e o fundo imobiliário do HCTR11, mas ainda assim eles estão operando dentro de boas possibilidades, né? Até que ok, não tem comprometido aí a nossa carteira. Olhando aqui para patrimônio, é aquilo que eu compartilho com vocês, pessoal, sempre fazendo aportes mensais para você ver o seu patrimônio aumentar e de forma consistente, né? Todo mês você coloca ali um pouquinho, escolha bons ativos, boas ações. Se você não conhece o mercado de ações,
aplique aí no mercado de renda fixa, títulos, tesouros, né, um mercado um pouquinho mais seguro, com uma volatilidade menor. Com certeza você vai ver o seu dinheiro se valorizar ao longo do tempo, tá? Nenhum conteúdo que eu passo aqui, pessoal, é uma indicação para você comprar ou vender determinado ativo, mas é sim para trazer para vocês alguns insights, né, algumas questões que possa fazer sentido aí para a tua decisão e te ajudar, principalmente você que está começando aí. Então, no mês de outubro, nós tínhamos aqui 19.300 de patrimônio, aí a gente fez um aporte, você sabe que eu faço na faixa de R$1.000, fomos aqui para 20 mil com 228. Então, já sofreu alguma variação, lógico, devido à questão das oscilações dessas ações, mas temos aí cerca de 20 mil em patrimônio, né? Lembrando que eu comecei em setembro de 2023 e a gente chegou aqui já com 20 mil. Além disso, pessoal, aqui nós temos algumas questões de proventos, né? Então a gente tem aqui um detalhamento por ativo, depois se a gente quiser dar uma olhada, não vou entrar nesse mérito agora, a gente vai dar uma olhadinha no mês passado, tá? Mês passado de proventos, tivemos aqui R$ 174 de proventos, então no mês de novembro foi um mês muito bom para a gente, eu já mostro o detalhe para vocês da onde que entrou esses proventos, e tivemos aqui 1.230 de compra, né, o que é bem interessante, dentro aí da nossa faixa, comprei 2 ativos que eu já mostro para vocês. Aqui um pouquinho da nossa carteira, então vou deixar parado aqui para vocês derem uma olhada, mas de certa forma uma carteira de ações que ela tem aí uma rentabilidade de 12%, né, além dos proventos que nós já recebemos, né, tem excelentes pagadores de dividendos aqui, Semin, Caixa Seguridade, pagam bons dividendos e mesmo assim a nossa carteira ela tem uma alta ao longo desse período bem interessante. A parte de fundos imobiliários, aqui já tem uma situação um pouquinho mais preocupante. Os fundos imobiliários sofreram bastante nesses últimos meses, pessoal, então a gente tem quedas bem abruptas aqui. Tem alguns que até que estou pensando em me desfazer, né, que é o caso aqui desse fundo de fundo, que é o CAFOF, é um fundo de fundos, então ele compra outros fundos. Esse é um segmento, pessoal, de fundos que cada vez mais ele está caindo em desuso, né, porque os fundos agora eles estão indo para outras categorias, né, os hedge funds, então procurando diversificar ainda mais o seu patrimônio, não só em fundos. Então é praticamente um fundo multimercado que ele consegue investir em outras categorias e consegue trabalhar com compra e venda de ativos de forma mais distribuída, de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, conseguindo trazer um alfa aí para o cotista, para quem está investindo, um alfa maior, então buscando boas oportunidades, até mesmo fora do Brasil. Então tem me desapontado um pouco, mais de 20% negativo, é uma posição pequena dentro da nossa carteira, aquilo que eu comento para vocês, então é sempre ter ativos com posições bem distribuídas, porque se um for muito mal, ainda assim no total, o nosso fundo, nossa carteira de fundos está com menos 10%, levando em conta que a gente tem uma carteira com mais ou menos 10% de rentabilidade mensal, então é um pouco preocupante essas quedas, mas dentro do fundo imobiliário ainda existem boas oportunidades, tá? Só o CAFOF aqui que tem me desapontado um pouco, os demais aqui estão dentro da conformidade, lógico, né, caíram um pouquinho ultimamente, mas alguns aqui têm boas oportunidades, inclusive de compra, tá? No Tesouro, pessoal, temos aqui um patrimônio de R$2.000 em Tesouro, teve aí uma valorização durante o dia, mas o Tesouro IPCA mais 2045 é um Tesouro lá pós-fixado, então ele tem a nossa taxa de inflação e mais lá 2045. Como que funciona aqui, pessoal? Então a gente tem a taxa, geralmente aqui está numa média de 6,5, 6,8 mais o IPCA. E aí a gente tem essa marcação a mercado, então se eu quiser resgatar esse título agora, eu vou ter que vender pelo preço de mercado dele, que é esse preço atual, 1.124. Mas se eu segurar ele lá até o final, ele vai me entregar a rentabilidade em cima do meu preço médio, então em cima do meu preço de aquisição, tá? Então aqui a gente fica colocando investimentos aqui no título do Tesouro para buscar uma rentabilidade um pouquinho mais segura e aproveitar essa curva de juros. Em algum momento pode ser que a gente faça essa venda, se tiver oportunidade, senão a gente vai carregar ela mais para frente, tá? Títulos de renda fixa, temos 3 aqui. Banco Inter, aqui um título que eu já expliquei para vocês na transação, 80% do CDI é uma rentabilidade bem ruim,
né? Mas eu fiz isso daqui porque eu precisava usar o cartão do Inter, porque eu tinha um cashback lá de 15%, então eu acabei aumentando o limite do meu cartão para eu conseguir fazer essa aplicação e ter esse cashback, então recuperar de certa forma esse investimento, e aí eu precisei fazer essa aplicação aqui para ter mais limite no cartão. Então, por isso que justifica essa rentabilidade um pouco menor, tá? Ela está liquidando agora dia 2 de fevereiro, e aí na sequência eu já vou procurar um investimento com uma rentabilidade melhor, né? Semelhante a esse de baixo aqui, 119 do CDI, um IPCA mais 5, mais 6, para a gente dar uma olhadinha aí nas próximas, né? São essas três ativos que nós temos aqui no mercado de renda fixa. As movimentações, então, eu já falei para vocês, esse mês aqui cerca de R$ 1.200, e aqui um pouquinho sobre o crescimento. A gente teve um crescimento das operações aqui lá em setembro, e aí depois a gente mantém dentro da estabilidade dos R$ 1.000. Então aqui a gente fez uma gestão um pouco maior da carteira, então eu vendi bastante coisa, comprei bastante coisa, fiz essa alocação para aproveitar algumas questões relacionadas ao Banco Inter, né? Se ficar dúvida, dá uma olhada lá naquele vídeo anterior que eu mostro para vocês, tá? Seguindo aqui, pessoal, sobre o nosso patrimônio, a gente falar um pouquinho sobre a composição, né? Então, eu já falei para vocês da distribuição, aqui você tem uma visão um pouquinho mais detalhada disso. Então, 33 em ações, 32 em fundos imobiliários, 10 em tesouro e 24 em renda fixa. Um pouquinho da segmentação, né? Fundos de papel para tentar buscar um pouquinho mais de rentabilidade, os CDBs para trazerem mais seguranças, tijolo aqui também focado um pouquinho mais em segurança, e aí o resto aqui dentro do mercado de ações. Falando um pouquinho sobre os dividendos, pessoal, né? Os proventos que nós recebemos aqui durante esse mês foi bem interessante. A gente tem aqui principalmente ações como o bom ofensor desse lucro. Então, R$ 112 aqui recebemos em ações, tivemos aí pagamento de Caixa Seguridade e também Santos Portos Brasil fez ali uma recompra, mais ou menos 1,85 por ação, então a gente acabou recebendo aí um bom valor referente a essas ações que nós tínhamos da carteira, tá? Aqui mais para baixo nós temos um pouquinho da distribuição por categoria, então a gente consegue ver onde é que está entrando mais esse fluxo de caixa, aqui sobre os fundos imobiliários também para a gente ter uma ideia. Então, de certa forma, é um rendimento constante que a gente tem aqui, se você olhar ao longo dos meses, na faixa de R$ 50, R$ 60, e aí, sazonalmente, a gente tem ações que pagam e aí elevam um pouquinho o nosso dividendo para 150, aqui esse mês tivemos 170, então isso ajuda bastante a nossa carteira. Provisionado, pessoal, já temos aqui 152, então tem bastante coisa para acontecer em dezembro, tem anunciantes, né, ações que já anunciaram ali os seus proventos e algo que possa ajudar bastante aí. As ações que eu comprei, pessoal, foram duas negociações que eu fiz, HCTR11, então peguei ali com preço um pouquinho mais inferior, comprei 25 cotas, é um fundo imobiliário de risco, então eu estou focando aqui um aumento, então a minha posição no HCTR ela já se elevou um pouquinho, então quero manter essas ações aqui. Se tiver ainda situações que eu entenda que não faça sentido, eu vou me desfazer, da mesma forma que eu estou me arriscando aqui para ter uma rentabilidade melhor do que o convencional. Além disso, investi também no Tesouro, mais aqui metade, 0,5 de Tesouro, mais ou menos R$ 572. Então, só fiz duas compras, né, que totalizaram os 1.000 e pouco da nossa carteira, gerando esse macro aí pra gente de 20 mil na carteira hoje, uma rentabilidade esse mês um pouquinho a desejar, mas devido às questões globais, Brasil também não tivemos como sair aí dessa situação. Eu tenho uma carteira também americana, pessoal, que tem performado bastante em dólar. Se vocês quiserem conhecer, coloquem nos comentários que eu começo a compartilhar com vocês. Ações no Brasil aqui sofreram bastante com as notícias das questões fiscais, né? O anúncio do Haddad aí no final de novembro prejudicou bastante. O mercado estava esperando coisas melhores para os investimentos, mas a gente teve aí essa questão que trouxe um pouquinho de problema. Também o mercado americano, né, pessoal, fala do Trump, mercado lá da China também, que consome bastante os nossos commodities aí, não tem ajudado. Então, esse final de ano tem algumas questões que possam não ajudar a nossa carteira, como ajudou no ano passado. No ano passado a gente teve boa entrada de capital no Brasil, que fortaleceu o crescimento aí da nossa carteira.
Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa se esse vídeo ficou um pouquinho longo. Queria trazer alguns detalhes que eu acho importante compartilhar com vocês. Se ficarem dúvidas, não esqueçam de colocar nos comentários. Se vocês gostaram, também coloquem nos comentários. O YouTube entende que quando você comenta, quando você interage no vídeo, esse conteúdo ele é bom e acaba distribuindo também para as outras pessoas. Da mesma maneira, aí, curta, compartilha, com certeza você ajuda bastante ao canal. E não se esqueça aí de ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.